A maioria dos traders inicia sua jornada acreditando que está entrando em uma batalha direta contra o mercado. Eles observam a volatilidade, acompanham notícias inesperadas, falam sobre manipulação institucional e constroem a narrativa de que existe uma força externa tentando constantemente prejudicá-los. Quando uma operação dá errado, a culpa recai sobre o ativo, sobre o horário, sobre o contexto macroeconômico ou sobre algum evento imprevisível. Essa percepção cria um adversário externo muito conveniente, porque mantém intacta a própria imagem de competência. O problema é que, enquanto a atenção permanece voltada para fora, o verdadeiro confronto continua acontecendo dentro. Traders tecnicamente preparados, com estratégias validadas e conhecimento sólido de leitura de mercado, muitas vezes quebram não por falta de técnica, mas por falhas emocionais repetidas. O padrão se repete de forma silenciosa e quase invisível, porque não está nos gráficos, está nas decisões tomadas sob pressão. Poucos percebem que o inimigo mais perigoso não aparece nas telas, não deixa rastro em indicadores e não pode ser eliminado com um novo setup. Existe uma força interna que amplifica ganhos de forma imprudente e transforma pequenas perdas em colapsos desproporcionais. Essa força se manifesta como impulsividade, necessidade de estar certo, medo de errar e urgência de recuperar rapidamente o que foi perdido. Ela opera de maneira sutil, muitas vezes disfarçada de confiança, de coragem ou até mesmo de disciplina, quando na verdade está conduzindo decisões reativas e emocionalmente contaminadas. A tese central deste conteúdo é direta e desconfortável. O seu maior inimigo no mercado não é o mercado. Ele opera dentro de você, influencia suas escolhas e se alimenta de cada reação automática que você não questiona. Enquanto você continuar tentando vencer o gráfico sem antes compreender e neutralizar esse padrão interno, continuará lutando contra o alvo errado. Então, fique até o final do vídeo para entender por que traders competentes quebram mesmo sabendo o que fazer, descobrir o padrão invisível de autossabotagem que corrói resultados consistentes e aprender como neutralizar o próprio inimigo interno antes que ele sabote a próxima decisão importante. Existe uma narrativa muito comum no universo do trading que se repete diariamente em grupos, fóruns e conversas privadas. Quando uma sequência negativa acontece, a explicação quase sempre aponta para fatores externos. Fala-se em manipulação institucional, em caça a stops, em notícias inesperadas que mudaram o cenário no último minuto ou em movimentos que parecem irracionais. Essa repetição cria a sensação de que o mercado age de forma pessoal, como se estivesse direcionando movimentos especificamente contra o operador individual. Essa percepção gera uma sensação constante de injustiça. O trader começa a acreditar que está fazendo tudo corretamente, mas algo maior e fora do seu controle insiste em sabotar seus resultados. A frustração cresce porque a responsabilidade nunca repousa completamente sobre as próprias decisões. Sempre existe um elemento externo que serve como justificativa confortável para explicar o erro, o excesso de risco ou a quebra de disciplina. Ao mesmo tempo, surge a comparação inevitável com aqueles que aparentemente vencem com facilidade. Nas redes sociais, os ganhos são exibidos como provas de superioridade técnica, enquanto as perdas raramente aparecem. Isso reforça a ideia de que alguns descobriram um segredo escondido do mercado, enquanto outros continuam sendo vítimas de um sistema injusto. Essa comparação alimenta ainda mais a crença de que o problema está fora, em algo que ainda não foi aprendido ou dominado. O que raramente é questionado é o padrão interno que se repete antes de cada resultado negativo. Poucos param para analisar se o plano foi realmente seguido, se o risco estava adequado ou se a entrada foi feita por convicção técnica ou por impulso emocional. Enquanto o foco permanece direcionado ao comportamento do mercado, o comportamento do próprio operador permanece praticamente inalterado. Enquanto o foco está no mercado,
o problema permanece intocado, porque o verdadeiro ponto de transformação não está no gráfico que se move, mas na mente que reage a cada movimento. A autossabotagem raramente começa com um grande erro. Ela se inicia de forma discreta, quase imperceptível, logo após uma pequena sequência de ganhos que reforça a sensação de controle. O trader executa 2 ou 3 operações positivas, sente que finalmente encontrou o ritmo do mercado e começa a acreditar que sua leitura está acima da média. Essa fase inicial cria uma confiança que, à primeira vista, parece saudável, mas que pode rapidamente ultrapassar o limite da prudência. À medida que os ganhos se acumulam, o risco começa a aumentar de maneira sutil. O lote cresce um pouco além do habitual, o critério de entrada se torna mais flexível e a paciência diminui. A justificativa interna costuma ser racionalizada como adaptação ao momento favorável, quando na verdade existe um impulso emocional buscando intensificar a sensação de vitória. O trader não percebe que já deixou de operar o plano e passou a operar a emoção gerada pelos resultados recentes. A primeira perda relevante surge como um choque inesperado. O que antes parecia domínio absoluto, agora se transforma em frustração imediata. Em vez de aceitar o prejuízo como parte estatística do processo, a mente interpreta o evento como algo que precisa ser corrigido rapidamente. É nesse ponto que nasce a operação de revanche, motivada não por clareza técnica, mas pela necessidade de restaurar o ego ferido e recuperar o que foi perdido. Quando essa tentativa também falha, o colapso emocional se instala. A confiança inflada dá lugar à irritação, à pressa e a decisões cada vez menos objetivas. O ciclo que começou com pequenos ganhos termina em uma sequência de erros ampliados, alimentados pela incapacidade de interromper o impulso reativo. O problema nunca foi a perda inicial, porque ela faz parte da dinâmica natural do mercado. O verdadeiro ponto de ruptura está na reação desproporcional que transforma um evento comum em uma espiral de autossabotagem. Existe um ponto central em todo esse conflito interno que poucos têm coragem de encarar com honestidade: a identificação pessoal com o resultado de cada operação. Quando o trader começa a associar lucro com competência e perda com incapacidade, o mercado deixa de ser um ambiente probabilístico e passa a se tornar um tribunal constante. Cada stop deixa de ser apenas parte do jogo estatístico e se transforma em um julgamento silencioso sobre quem ele acredita ser. Nesse momento, o ego entra em cena de maneira quase imperceptível. A operação não é mais apenas uma execução técnica dentro de um plano. Ela passa a ser uma prova de inteligência, de habilidade e até de valor pessoal. O stop, que deveria ser apenas um mecanismo de proteção previamente aceito, passa a ser sentido como um ataque direto à autoestima. Em vez de enxergar a perda como custo operacional, o trader começa a tratá-la como uma afronta que precisa ser compensada. Essa incapacidade de aceitar o erro cria um ciclo perigoso. Ao invés de sair com clareza e revisar de forma objetiva, surge a necessidade de recuperar rapidamente o que foi perdido para restaurar a sensação de estar certo. A operação seguinte não nasce da leitura do mercado, mas da tentativa de reparar o ego ferido. O foco deixa de ser a probabilidade e passa a ser a validação pessoal, como se cada trade precisasse confirmar que o operador é capaz e superior. A busca por validação é silenciosa, mas extremamente destrutiva. Ela faz com que o trader segure posições além do ponto racional, mova stops para evitar admitir equívocos e aumente risco para provar algo a si mesmo. O mercado não reage a essa necessidade interna. Ele apenas continua seguindo sua própria dinâmica, indiferente às emoções de quem está do outro lado da tela. Quando o ego entra na operação, a objetividade sai, porque a decisão deixa de ser baseada em critérios técnicos e passa a ser contaminada por uma necessidade psicológica de estar certo. Enquanto essa identificação pessoal não for dissolvida, qualquer estratégia, por mais sólida que seja,
estará vulnerável à distorção causada por uma mente que opera para se proteger em vez de executar com clareza. Pouco se fala sobre o fato de que o trading pode facilmente ultrapassar o campo técnico e se transformar em um comportamento compulsivo disfarçado de produtividade. Depois de um lucro significativo, o cérebro registra aquela experiência como recompensa intensa. A sensação de acerto, a validação momentânea e o aumento do saldo criam um estímulo químico poderoso que o organismo deseja repetir. O problema começa quando a busca pela sensação passa a ter mais força do que o compromisso com o processo. A excitação, após um ganho relevante, pode alterar drasticamente a percepção de risco. O operador se sente mais confiante do que os dados justificam e começa a aumentar o tamanho das posições sem perceber que está agindo movido pela euforia. A necessidade de repetir a sensação de vitória cria uma pressão interna que não tem relação direta com a qualidade da próxima oportunidade. Nesse ponto, a operação deixa de ser uma decisão estratégica e passa a ser uma tentativa de reviver uma emoção recente. É assim que surge o overtrading, não como falta de conhecimento, mas como consequência da dificuldade em encerrar o ciclo após um resultado positivo. O trader começa a confundir movimento com progresso e atividade com construção de consistência. Ele permanece diante da tela mais tempo do que o necessário, procura entradas onde não existem sinais claros e convence a si mesmo de que está sendo produtivo, quando na verdade está apenas alimentando a necessidade de estímulo constante. Essa dinâmica cria uma armadilha silenciosa, porque quanto mais operações desnecessárias são executadas, maior a exposição ao erro e ao desgaste emocional. O que parecia confiança transforma-se em impulsividade camuflada. A disciplina começa a ceder espaço para decisões rápidas que carregam justificativas técnicas superficiais, mas que nasceram de um impulso interno não reconhecido. Nem toda operação é racional. Algumas são emocionais disfarçadas de estratégia, e só a maturidade emocional permite distinguir com clareza quando a decisão nasce de análise objetiva ou quando está sendo conduzida pela busca inconsciente por mais uma dose de excitação. Se de um lado existe a impulsividade que leva ao excesso de risco, do outro extremo emocional existe o medo silencioso que paralisa decisões e compromete oportunidades legítimas. Esse medo não se apresenta de forma explosiva, mas se infiltra de maneira sutil, gerando hesitação no momento exato em que a execução deveria ser objetiva. O trader enxerga o cenário alinhado, reconhece o padrão, confirma os critérios técnicos, mas ainda assim encontra uma razão interna para adiar o clique. Grande parte dessa paralisia nasce de experiências anteriores mal resolvidas. Uma sequência de perdas recentes, um stop maior do que o habitual ou um erro cometido dias antes podem deixar marcas emocionais que distorcem a leitura atual. O operador passa a enxergar risco exagerado onde antes via probabilidade equilibrada, porque sua mente está tentando evitar a dor de repetir o desconforto passado. O problema é que essa proteção excessiva começa a bloquear operações válidas. A hesitação constante cria outro efeito colateral perigoso, que é o medo de perder oportunidades. O trader vê o movimento acontecer sem sua participação e sente frustração por não ter entrado quando o plano indicava. Em resposta, pode acabar entrando atrasado, já fora do ponto ideal, apenas para não carregar novamente a sensação de ter ficado de fora. O resultado tende a ser inferior, reforçando o ciclo de insegurança. Em outros momentos, o medo se manifesta na saída prematura. A operação está dentro do plano, o alvo ainda não foi atingido e o contexto permanece favorável, mas qualquer pequena retração é interpretada como ameaça iminente. O trader encerra a posição antes do tempo, aliviando temporariamente a ansiedade, mas sacrificando a consistência do processo. Aos poucos, a estratégia deixa de ser seguida com precisão e passa a ser adaptada para acomodar desconfortos emocionais.
O mesmo medo que protege contra riscos reais também pode impedir a execução correta quando assume o controle da decisão. Ele deixa de ser um mecanismo saudável de cautela e passa a funcionar como bloqueio automático que distorce percepção e enfraquece confiança. Superar esse estágio não significa eliminar o medo, mas aprender a reconhecê-lo sem permitir que ele determine o comportamento operacional. Em algum momento da jornada, o trader percebe que tentar eliminar emoções é uma batalha perdida antes mesmo de começar. O coração acelera antes da entrada. A tensão aparece quando o preço se aproxima do stop. A excitação surge após um ganho relevante. Essas respostas são humanas e inevitáveis, porque fazem parte do funcionamento natural do cérebro diante de risco e recompensa. A maturidade emocional não começa quando as emoções desaparecem, mas quando elas deixam de comandar a execução. Existe uma diferença decisiva entre sentir e reagir. Sentir é automático, reagir é uma escolha. Entre o estímulo do mercado e a ação no mouse, existe um intervalo pequeno, porém poderoso, onde a consciência pode atuar. É nesse espaço que a virada acontece. O trader imaturo se confunde com a emoção e transforma a sensação em ordem de mercado. O trader maduro reconhece a emoção, observa sua presença e decide agir apenas se a decisão estiver alinhada ao plano previamente definido. A pausa consciente antes da ação se torna um dos instrumentos mais valiosos de proteção mental. Não se trata de hesitar por medo, mas de criar um momento deliberado de checagem interna. Perguntas simples passam a orientar o comportamento. Essa entrada respeita meu critério objetivo ou está sendo influenciada por frustração recente? Esse aumento de lote está previsto na estratégia ou está sendo impulsionado por euforia? Essa pequena interrupção evita que impulsos assumam o controle silenciosamente. Separar sensação de decisão exige treino, mas produz clareza. O trader passa a entender que pode sentir insegurança e ainda assim executar corretamente. Pode sentir empolgação e ainda assim manter o risco dentro do limite. A emoção deixa de ser um comando e passa a ser apenas um dado interno que precisa ser reconhecido, não obedecido automaticamente. Controle emocional não significa ausência de emoção. Significa resposta consciente diante dela, mesmo quando o ambiente externo está pressionando por rapidez e intensidade. Existe um ponto decisivo que separa o operador emocional do operador maduro, e esse ponto acontece antes mesmo do clique. A neutralização real da ansiedade não começa depois que o trade está aberto, ela começa no momento em que o risco é definido com absoluta clareza. Quando a perda máxima é estabelecida de forma objetiva e proporcional ao capital, o cenário deixa de ser ameaçador e passa a ser mensurável. O que antes era medo difuso se transforma em dado concreto. Decidir o stop antes da execução não é apenas uma regra técnica, é um compromisso psicológico com a própria estabilidade. Ao estabelecer previamente onde a operação deixa de fazer sentido, o trader elimina a negociação interna que costuma surgir quando o preço começa a se mover contra a posição. Sem essa decisão antecipada, a mente tenta reinterpretar o mercado em tempo real para evitar a dor da perda. Com essa decisão tomada de forma consciente, o impacto emocional é significativamente reduzido. Aceitar previamente o pior cenário possível muda completamente a experiência operacional. Quando o operador entra em uma posição, já sabendo exatamente quanto pode perder e genuinamente aceitando essa possibilidade, a oscilação adversa deixa de ser uma ameaça existencial. Ela passa a ser apenas a execução de um risco previamente calculado. Essa aceitação não significa indiferença, mas sim maturidade para compreender que o risco faz parte da estrutura do jogo. O drama pós-perda nasce da expectativa irreal de que o resultado deveria ter sido diferente. Quando essa expectativa é abandonada antes mesmo da entrada, a perda não gera choque, não provoca revolta e não dispara a necessidade de revanche.
O trade encerra dentro dos parâmetros definidos e a mente permanece funcional para a próxima decisão. Quem aceita o risco antes não entra em colapso depois, porque não é surpreendido por algo que já estava incluído no plano desde o início. Quando o ambiente é incerto e a pressão aumenta, a mente tende a buscar atalhos emocionais para aliviar o desconforto imediato. É nesse ponto que a disciplina deixa de ser apenas uma virtude admirável e passa a funcionar como um verdadeiro sistema de proteção mental. Ela não existe para limitar potencial, mas para preservar clareza quando a emoção ameaça distorcer a percepção. Um plano pré-definido reduz drasticamente o espaço para decisões impulsivas, porque estabelece critérios antes que o calor do momento interfira na análise. Quando as regras são objetivas e claras, o operador não precisa negociar consigo mesmo diante de cada oscilação do mercado. Ele já sabe o que procura, onde entra, onde sai e quanto está disposto a perder. Essa antecipação consciente elimina grande parte do drama que costuma surgir após o clique. Regras objetivas também criam um padrão de comportamento replicável, o que impede que cada operação seja tratada como um evento isolado, carregado de significado pessoal. Em vez de decidir com base no humor do dia ou na sequência recente de resultados, o trader executa com base em critérios estabelecidos previamente. Essa estrutura funciona como um filtro que separa oportunidade real de impulso emocional disfarçado de convicção. O registro das operações amplia esse efeito protetor, porque transforma experiências subjetivas em dados analisáveis. Ao documentar entradas, saídas, contexto e estado emocional, o operador começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Ele identifica onde respeitou o plano e onde cedeu à pressão interna, o que permite ajustes conscientes em vez de mudanças motivadas por frustração momentânea. A revisão periódica consolida esse processo, pois desloca o foco do resultado isolado para a qualidade da execução ao longo do tempo. Em vez de perguntar apenas quanto ganhou ou perdeu, o trader passa a avaliar se foi fiel às próprias regras e se manteve coerência diante da incerteza. Essa mudança de perspectiva fortalece a estabilidade interna e reduz o impacto emocional de cada trade individual. No fim, disciplina reduz espaço para a impulsividade, porque substitui reação automática por estrutura deliberada. Quando existe um sistema claro guiando decisões, o inimigo interno encontra menos brechas para agir, e a mente passa a operar com mais serenidade, mesmo em cenários desafiadores. Existe um momento específico na trajetória de todo trader em que a teoria deixa de ser confortável e a prática se torna intensa. Esse momento geralmente surge quando o mercado entra em forte volatilidade, os movimentos ficam mais rápidos e as decisões precisam ser tomadas em um intervalo muito menor de tempo. O gráfico começa a acelerar, as velas se expandem e o ambiente que antes parecia controlável passa a exigir uma estabilidade emocional muito mais profunda. Se essa volatilidade vem acompanhada de uma sequência de perdas, a pressão interna aumenta de maneira significativa. A mente começa a questionar a própria capacidade. A confiança construída anteriormente se fragiliza e surge uma necessidade quase urgente de recuperar o que foi perdido. Nesse ponto, o inimigo interno se manifesta com clareza. Ele sugere aumentar o lote, dobrar a posição, assumir um risco maior sob o argumento de que é preciso compensar rapidamente o prejuízo recente. A tentação de dobrar posição raramente nasce de uma análise fria. Ela costuma surgir como resposta emocional ao desconforto. Existe uma mistura de frustração, orgulho ferido e desejo de provar que a sequência negativa foi apenas um desvio momentâneo. A racionalidade começa a ceder espaço para uma narrativa interna que promete alívio imediato, mas que carrega um risco ainda maior de aprofundar o problema. É exatamente nesse cenário que o verdadeiro teste acontece. O operador maduro não é aquele que nunca enfrenta perdas ou momentos de alta pressão.
Ele é aquele que, mesmo com o coração acelerado e a mente tentando reagir impulsivamente, decide interromper o ciclo. Ele reconhece o estado emocional alterado, aceita que não está na melhor condição para executar e escolhe parar antes que o dano se torne maior. O verdadeiro teste acontece quando tudo se move rápido e o ambiente parece exigir ação imediata. É nesse instante que se revela quem está operando o mercado e quem está sendo operado pelas próprias emoções. A decisão consciente de reduzir exposição ou encerrar o dia não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Nesse ponto, fica evidente que o maior inimigo nunca foi a volatilidade, mas a incapacidade de manter estabilidade interna sob pressão. Depois de compreender todos esses mecanismos internos, torna-se impossível continuar culpando apenas o gráfico pelos próprios resultados. O gráfico não é o inimigo, porque ele apenas reflete movimentos naturais de oferta e demanda que acontecem independentemente das suas expectativas. A volatilidade também não é pessoal, pois ela não escolhe alvos nem reage às suas emoções. O mercado permanece neutro o tempo todo, executando sua dinâmica sem intenção de favorecer ou prejudicar ninguém. A verdadeira batalha acontece antes do clique, naquele instante silencioso em que uma decisão é tomada. É nesse espaço que impulsos disputam espaço com disciplina, que o ego tenta assumir o controle e que o medo sussurra cenários catastróficos. A mente é o campo de batalha real, e ignorar isso significa continuar travando a guerra no lugar errado. No fim, o mercado muda todos os dias e continuará mudando, independentemente do seu preparo ou da sua opinião. Mas quem precisa permanecer estável é você, porque consistência não nasce da previsão perfeita, e sim da execução equilibrada. A maior vantagem competitiva não está apenas na estratégia utilizada, mas na maturidade emocional que sustenta cada decisão, mesmo sob pressão. Quando essa maturidade se consolida, o inimigo perde força e o operador finalmente assume o controle do que sempre esteve ao seu alcance. Esse áudio foi feito com base nos ensinamentos reais de Alexander Elder, extraídos do livro Negociando para Viver. É um conteúdo rico e refinado, feito com muita dedicação e cuidado para moldar a sua mentalidade como day trader. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva e deixe seu apoio nos comentários. E se quiser acompanhamento psicológico para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados e, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.